Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja superabundando em nossos corações. Quero lhe convidar, meu amado, a meditar um pouco na palavra do nosso Deus, que vai trazer para esse tempo que estamos vivendo uma reflexão e uma orientação. Para tanto, eu quero convidá-lo a ler a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que assim nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram-o assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E o mar se acalmou, e o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muita aflição, de muita angústia, essa pandemia que tem atingido o mundo, que tem perturbado as nações, que tem inquietado as famílias, que vem trazendo muita preocupação no seio político e no seio familiar e social. Nesse tempo nós precisamos nos voltar para a palavra do nosso Deus, que traz esperança, que traz conforto. Esse texto fala de uma tempestade que Jesus enfrentou com os seus discípulos. Esse texto fala de um momento de aflição que os discípulos estavam vivendo. É um texto que é muito contemporâneo, porque também nós estamos vivendo um tempo de aflição, um tempo de perturbação. Como enfrentar, então, as adversidades e a tempestade da vida? A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu leio esse texto é que a tempestade da vida alcança a todos. Todos estão sujeitos a enfrentar dificuldades. Estava no barco o Senhor com os seus discípulos. Os discípulos seguiam a Cristo bem próximo. Os discípulos eram aqueles que estavam acostumados a ver Jesus ensinar, realizar milagres, transformar a vida de muitas pessoas. Mas mesmo assim, eles enfrentaram esta tempestade terrível. A tempestade há de vir sobre o justo e sobre o injusto. Ninguém está isento de passar por aflição. Ninguém está isento de enfrentar a adversidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentaremos alguma adversidade, alguma aflição, alguma perturbação. Quer seja você crente, quer seja você não crente, você vai enfrentar alguma luta. Os discípulos enfrentaram esta luta e enfrentaram com bravura, porque o texto diz que o barco já estava enchendo. Isso mostra que eles lutaram contra a tempestade, mas não puderam vencer. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a adversidade da vida e as tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Eles entraram no barco a convite de Jesus. Eles passaram o mar, começaram a atravessar o mar, quando de repente, inesperadamente, uma tempestade se apresentou, um vento forte se apresentou, o mar se tornou revolto. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, nós não sabemos em que momento passaremos por aflição, ou se é que passaremos, mas o certo é que a tempestade da vida é imprevisível, ela aparecerá no momento que nós não esperamos. Você pode estar vivendo hoje muito bem, você pode estar vivendo hoje sossegadamente, mas e amanhã? Será que amanhã você estará seguro? Será que amanhã você estará certo da sua segurança, da sua felicidade? Quando a infelicidade chegará? Ela não avisa. A tempestade não avisou quando ela estava chegando. Ela pegou os marinheiros experimentados, e é bom destacar isso. Aqueles homens eram pescadores, conheciam o mar. Se eles tivessem visto a tempestade,
eles não entrariam no mar, eles esperariam a tempestade passar, mas eles foram pegos de surpresa por algo imprevisto, por algo que não deu sinal de que aconteceria. Assim acontece com as nossas vidas. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A terceira coisa que me chama a atenção é que a tempestade e as dificuldades da vida, elas são pedagógicas. Elas servem para nos ensinar. Eu vou falar uma coisa que talvez você se admire, talvez você se espante. Mas há momentos em que Jesus nos leva a enfrentarmos luta para nós aprendermos algumas lições. E nós vamos ver o exemplo de Jesus na tentação do monte. Ele foi levado ao monte pelo Espírito Santo para ser provado. E lá foi provado, e a sua fé foi acrescida. Nós vamos ver grandes homens na palavra do Senhor que experimentaram momentos de dificuldade, profetas que passaram por lutas, e o próprio Jó, que enfrentou uma luta terrível e aprendeu. No final do capítulo do seu livro de Jó, ele diz que ele tinha ouvido falar de Deus, mas agora os seus olhos viram ao Senhor. Você precisa tirar da tempestade da sua vida, da aflição da sua vida, lições para o seu crescimento espiritual. É tempo de você crescer espiritualmente. Aproveite esse tempo para orar, aproveite esse tempo para ler a Bíblia, aproveite esse tempo para buscar a Deus, para crescer na graça de Cristo Jesus. E finalizando, a tempestade da vida ela é vencida pela fé. Olha só o que Jesus falou aos homens quando eles despertaram Jesus aflitos e angustiados porque o barco estava afundando. Jesus diz a eles: por que sois tímidos? Aonde está a vossa fé? Jesus estava falando dele mesmo. A fé deve ser depositada em Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar que quem convidou os discípulos a entrar no barco foi o próprio Senhor. Se o Senhor nos convidou a entrar no barco, Ele está conosco em todos os momentos. O Senhor é Senhor, Ele é Rei eterno, Ele é soberano, Ele está presente em todas as situações, Ele está no controle de todas as situações. Por isso ele dormia sossegadamente. O salmista diz que o guarda de Israel não cochila e nem dorme. Ele está presente em todas as situações. Meu amado, o Senhor está presente ao seu lado. Portanto, Jesus fez uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo anda ao nosso lado. Cristo vela por nós, guarda as nossas vidas. Cristo estava no barco com os discípulos e jamais deixaria que os seus discípulos afundassem naquele mar revolto. Ele mandou cessar o vento, ele mandou que a fúria do mar parasse e tudo se fez sossego, tudo se fez tranquilidade. Cristo vai fazer em sua vida um sossego muito grande. Ele trará paz para você, Ele trará esperança para a sua vida. Descanse no Senhor, creia em Deus. Esse tempo passará, esse momento passará e Cristo nos concederá a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de sua vida e de sua família. Que Deus abençoe a todos. Assim eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém.